os irmãos, amém? Feche seus olhos. Bendito Deus eterno, amado Pai, mais uma vez, ó Deus, ó Pai, entrego a tua filha em tuas mãos, que nessa noite, Deus, ela venha ser, Deus, o veículo pela qual, ó Deus, tu irás falar conosco. Deus, certamente tu já pôs uma palavra no coração da tua serva. Fala conosco, porque estamos desejosos por ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém. Abra comigo a sua Bíblia em Romanos. Romanos capítulo 16. Nós faremos menção dos versículos 1 e 2. Eu estou imensamente feliz em estar aqui nesta noite, louvando e bendizendo o nome do Cordeiro Santo de Israel. Feliz por ter sido convidada pelo pastor Severino Severo e pela nossa querida missionária Risonete, que é um casal que nós temos em nosso coração, temos muito carinho. Estou feliz por ver esta casa, esta obra, por ver que ainda tem gente fiel que continua como Paulo, levando o evangelho aonde outros não quiseram levar. Amém? Fora das ruas asfaltadas, nos lugares mais escondidos. E eu creio que há um galardão para a vida deste casal e para a vida desta igreja. É para mim e para o meu esposo, o presbítero André, uma honra. Nós olhamos para este casal a primeira vez e nós nos apaixonamos, porque eu olhei para a irmã Risonete e pastor Severino, eu imaginei eu e André daqui a 30, 40 anos. E eu fiquei olhando e falei, olha lá, André, eu e você, se Jesus não voltar, a gente vai ser mais ou menos assim, aleluia, lá agarrado na obra, querendo fazer a obra, glórias a Deus. Romanos 16, a epígrafe do texto diz assim: Paulo recomenda a Febe, versículo 1, recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja da Sencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, e de mim inclusive. Você pode tomar o seu assento. Que Deus nos abençoe através de sua santa palavra. É a nossa oração nesta noite. Glória a Deus. Nós estamos aqui diante da carta, da missiva, da epístola de Paulo aos Romanos. Paulo estava em Corintos por volta do ano de 57 depois de Cristo. Ele estava hospedado na casa de Gaio. Ele era assistido por Tércio. E ele agora olha para todos os lados daquela cidade. E em todos os lados o evangelho já havia sido apregoado. Ele já tinha ensinado. Ele já tinha pregado. Ele já tinha fundado igrejas e não há mais campo. E se não há mais campo, não tem por que ele estar mais ali naquele lugar. E agora o espírito missionário que arde no coração de Paulo faz ele começar a observar outras terras. E ele começa a pensar em outros lugares. Paulo não costumava fundar sobre fundamento alheio, ele não costumava edificar sobre fundamento alheio, ele não se sentia convidado a estar pregando aonde já tinha gente pregando, ele não se sentia motivado a estar pastoreando, levando a palavra onde já tinha gente fazendo isso. E agora ele vai olhar para a Espanha, porque o evangelho da graça de Cristo ainda não tinha chegado à Espanha.
Então, quando ele olha para a Espanha, ele sente um desejo muito grande de estar na Espanha. Ele já está saindo de Corinto e ele tinha que ir a Jerusalém levar uma oferta aos irmãos da Judeia que estavam passando necessidade. Então ele projeta, ele faz um mapa, ele faz ali mais ou menos um itinerário e ele pensa: saio daqui de Corinto, vou a Jerusalém e de Jerusalém vou à Espanha pregar o Evangelho. Só que ele entende que para ir à Espanha, para chegar à Espanha, aonde não tem igreja, onde não tem um lugar para ele ser hospedado, ele vai precisar de ajuda não só espiritual, mas também financeira. Então agora ele para pensar que igreja poderia patrocinar a chegada dele na Espanha. Quem poderia ajudá-lo com oração, ajudá-lo com a cobertura espiritual, mas também ajudá-lo com oferta, ajudá-lo com contribuição. E aí o olhar de Paulo vai para a igreja de Roma, porque em Roma já tem uma igreja madura. Em Roma já tem uma igreja que já está amadurecida, já está forte, já pode contribuir. E agora Paulo vai chamar Tércio e ele vai começar a falar, e Tércio vai começar a escrever com uma pena, provavelmente. E aí ele vai escrever a igreja de Roma, ele vai escrever a epístola de Roma. E nesta epístola ele está se apresentando. E nesta epístola ele está apresentando o evangelho que ele prega. E nesta epístola ele também fala do desejo de ir à Espanha e de antes passar por Roma e talvez ali conseguir contribuição e ajuda. E por que ele quer se apresentar? Porque uma igreja não iria ajudar um missionário desconhecido. Mas Azimavete, por que Paulo, o apóstolo Paulo, tão famoso, precisa se apresentar à igreja de Roma, precisa de uma carta para apresentar-se aos irmãos de Roma? É porque a igreja de Roma, ela não é fruto do trabalho de Paulo. A igreja de Roma, ela tem um fundador desconhecido, que Lucas chama de forasteiro romano, um gentil convertido ao judaísmo, um gentil prosélito que na ocasião de Atos 2 estava em Jerusalém para participar da festa de Pentecoste. Ali ele testemunhou o derramamento do Espírito e ali ele ouviu a palavra pregada com ousadia pela boca do apóstolo Pedro e voltou para casa não como um prosélito, voltou para casa não como um judeu convertido, mas voltou para casa como um cristão, aleluia, envolvido pela chama do Pentecoste, aleluia, glórias a Jesus. Este homem testemunhou o Pentecoste, e Pentecoste não se testemunha, Pentecoste se vivencia. Não dá para chegar e testemunhar o Pentecoste, não. Mesmo que você se aproxime com curiosidade, como este forasteiro romano se aproximou para ver que língua era aquela que cada um falava na própria língua dos visitantes. O que estava acontecendo? Se aproximou com curiosidade, mas o Pentecoste de Atos 2 não dá para testemunhar e sair ileso, não dá para testemunhar e sair para viver a mesma vida. Uma vez que você se aproxima, você é contagiado. Uma vez que você se aproxima, você é queimado. Uma vez que você se aproxima, você é revestido, você é impactado e nunca mais você vai viver a mesma vida. E o forasteiro romano voltou agora
fora de Jerusalém falando em línguas. Oh, aleluia, glória a Jesus. E o forasteiro romano agora voltou marchando com o varão, voltou dando lugar na terra. Oh, aleluia. E a viagem de Jerusalém a Roma era uma viagem, aleluia, de cerca de 2.302 quilômetros. Isso se ele fizesse o caminho mais curto, que era atravessando o mar Mediterrâneo direto e parando apenas na Grécia. Uma viagem muito difícil, mas a viagem mais curta seria pelo Mediterrâneo, 2.302 quilômetros. Eu não sei quantos dias ele viajou, eu não sei quantas semanas ele viajou, mas quando ele chegou em Roma, a chama ainda ardia no peito. Aleluia. Porque o Pentecoste de Atos 2 é um Pentecoste duradouro. Aleluia. Porque o Pentecoste de Atos 2 não é um Pentecoste que começa aqui e termina quando o culto acaba. Porque o Pentecoste de Atos 2 não é um Pentecoste que se fala em língua aqui e debocha dos mistérios de Deus lá fora. Porque o Pentecoste de Atos 2 não é um Pentecoste que marcha com o varão aqui e dá na cara do outro lá fora. Porque o Pentecoste de Atos 2 não é um Pentecoste que se pega o microfone e se faz movimento aqui e faz fofoca e faz rebelião lá fora, no corredor da igreja, na cantina da igreja. Não, o Pentecoste de Atos 2 é um Pentecoste duradouro, é um Pentecoste que não passa, porque o Pentecoste de Atos 2 ele é para revestimento. Ele tem objetivo, é para que sejais revestidos de poder, para que vocês deixem de ser testemunha só em Jerusalém, mas que possam também testemunhar lá fora, na Samaria e até os confins da terra. Então ele chega em Roma, e quando entra em Roma, o Pentecoste entra com ele. E quando entra em Roma, o fogo do Espírito entra com ele. E quando entra em Roma, as línguas estranhas, o quebrantamento, as lágrimas, o mover do Espírito, a mudança de vida, o poder do Espírito Santo entra junto com ele. E que bom que ele estava em Jerusalém no dia de Pentecoste. E que bom, e que maravilha, e que glória é quando a gente vem a Jerusalém, não só para deixar pedidos no altar, mas vem para Jerusalém para levar algo de Jerusalém para nossa casa. Porque aquele homem foi para Jerusalém e saiu de Jerusalém, mas Jerusalém não saiu de dentro dele. Ele está lá fora, mas o temor é o mesmo. Ele está no metrô, mas o temor é o mesmo. Ele está dentro da fábrica, mas o temor é o mesmo. Ele vive a vida, ele pega ônibus lotado, ele tem que lidar com pessoas, ele tem que enfrentar o pecado, ele lida com gente que não presta, com gente que rouba, com gente que fornica, com gente que adultera, mas o temor é o mesmo de quando ele estava dentro da casa. E a palavra Jerusalém significa casa de paz. Ele saiu da casa de paz, mas a paz da casa não saiu de dentro do coração dele. Aleluia. E agora quando ele chega na sua casa, isso testifica. E eu acredito que a primeira alma da igreja de Roma é a esposa do forasteiro romano. E eu acredito que as primeiras almas, os primeiros membros, membros que vão se aproximar da igreja de Roma, que vão aceitar Jesus, que vão se converter ao evangelho da graça na igreja de Roma, são os filhos, são os vizinhos deste homem. Porque igreja, irmãos, igreja começa em casa. Aleluia. Não adianta vir brigando com o marido. Não adianta vir gritando no telefone e chegar aqui e querer culto, e chegar aqui e querer revelação, e chegar aqui e querer palavra. Será que quer mesmo revelação? Eu fico pensando, será que quer mesmo palavra? Porque às vezes eu percebo que Deus nem fala para não constranger. Porque se Deus falar, vai passar vergonha.
Que está pensando que culto começa aqui. Culto não começa aqui. Culto começa quando você está dentro da sua casa, abrindo o seu guarda-roupa, escolhendo a roupa que você vem para a igreja. Ou melhor, culto nem termina, irmãos. Aleluia. A igreja de Roma começou na casa do forasteiro romano, porque eram assim que começavam as igrejas. Foi muito positivo esse homem ter ido a Jerusalém e ter levado a chama do Pentecoste para casa. Sabe por quê? Porque se ele não leva a chama do Pentecoste para casa, não tem igreja de Roma. Se não tem igreja de Roma, não tem epístola de Paulo aos Romanos. Se não tem epístola de Paulo aos Romanos, em 386, Aurélio Agostinho não se converte da sua vida pecaminosa ao Evangelho da Graça de Cristo. E se Aurélio Agostinho não se converte, o monge agostiniano Martinho Lutero também não é alcançado. E se Martinho Lutero não é alcançado, não tem 95 teses. E se não tem 95 teses, não tem reforma protestante. E se não tem reforma protestante, irmãos, oh irmãos, que poder que há quando nós trazemos algo do altar para casa, fogo do altar para dentro da nossa casa. Esta carta de Paulo aos Romanos, que a irmã leu o capítulo 8, eu senti a confirmação do Espírito, que nós fizemos menção nessa noite. Esta carta, irmãos, ela é chamada de a coluna dorsal do Evangelho. Aleluia, glórias a Jesus. Esta carta é como uma bandeira estiada sobre o Himalaia, num alto monte, arvorando o Evangelho da graça de Cristo. Aleluia. Os contemporâneos, os primitivos, os grandes homens da história da igreja chamaram a carta da igreja de Roma, a carta aos Romanos, de a epístola das epístolas. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E sabe quais foram as mãos que levaram esta carta? Da mão de seu remetente, a mão de seus destinatários. Não foram as mãos de um apóstolo. Não foi as mãos de Pedro, nem as mãos de João. Não foram as mãos dos pastores. Não foram as mãos de um missionário. Quem levou esta carta, oh meu irmão, não foi o promissor pastor Timóteo, não foi Tíquico, nem Tito, aleluia. Quem levou esta carta à mão da igreja, quem enfrentou perigo de morte para entregar esta carta na mão da igreja, não foi o fiel Epáfras, também chamado de Epafrodito. Sabe na mão de quem Paulo entrega a carta à igreja de Roma? Nas mãos frágeis e delicadas de uma mulher. Aleluia! Nas mãos frágeis e delicadas de uma serva que servia na igreja da Secreia, Febe, a moça solteira que colocava sua vida em risco e pronta à causa de Cristo. Aleluia. Aí nós temos que falar que isso aqui vai jogar por terra a teoria de que Paulo se negava a ser auxiliado por mulheres. Aí nós temos que dizer, né? Missionária Risonete, não dá pra gente ficar calada. Aleluia. O ministério não só de Paulo, mas o ministério de Jesus, o ministério dos apóstolos, foi auxiliado e patrocinado com dinheiro de mulheres, de viúvas, que recebiam dos seus esposos mortos muitas grandíssimas heranças e vendiam e depositavam essas riquezas aos pés dos apóstolos. Mulheres desprendidas de si mesmo. Hoje, como essas, poucas encontramos dentro das igrejas, porque as mulheres hoje, elas não têm
Febe. Febe. Aleluia. Oh, glória a Deus. Febe vai agora receber uma carta de recomendação. As cartas de recomendações, elas eram comuns no mundo antigo. Elas se chamavam Sustaticae Epistolae, cartas de recomendação. Nessas cartas, os senhores recomendavam os seus servos. E Febe agora ela vai ser recomendada. Pastor Severino disse que aquele que é enviado é tão grande quanto aquele que lhe enviou. Aleluia, glória a Jesus. E quando ele falou esta palavra, o meu coração ardeu. Aleluia. Porque quem está enviando não é um desconhecido. Quem está enviando é o maior apóstolo da igreja gentílica. É o corajoso Paulo, que saiu de dentro do campo da igreja judaica e alcançou os irmãos gentios com o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho da graça. Então esta mulher é tão valorosa quanto Paulo. Ela é recomendada. Ela é recomendada, e Paulo diz, ela é recomendada não porque tem uma grande posição social. Ela é recomendada não porque seja a esposa de um grande pastor, porque muito provavelmente Febe, se ela pode deixar a sua casa na Cencreia e a Corinto buscar a carta, e de Corinto ir a Roma entregar a carta, é porque ela é uma mulher solteira. Senão ela teria que servir dentro do campo de sua casa, assistindo à igreja, mas assistindo também aos seus filhos e ao seu esposo. Então, irmãos, ela é recomendada, e Paulo diz assim, olha, recomendo-vos a irmã Febe, que está servindo a Deus na igreja da Cencreia. Ela é recomendada porque serve, do grego diaconon ou diaconois, aquele que atendia servindo às mesas, assistindo a viúvas e a órfãos. É este o serviço que Febe faz. Precisa de um café? Lá está Febe. Faltou água no banheiro da igreja? Lá está Febe. O pastor se atrasou? Lá está Febe. Para abrir o portão, dobrar os joelhos e cantar os 3 hinos da harpa. Ela está servindo, mas está servindo na igreja da Cencreia, a 12 quilômetros de distância de Corinto. Febe não é uma forasteira. Febe não fica andando para aqui e para lá. Febe não está aqui hoje e está em Campos Elíseos amanhã. Febe tem um pastor. Febe congrega em uma igreja. Febe assistia a Paulo. Febe assistia a muitos. E esse assistir no original tem uma conotação de patrocinar o ministério. Ela patrocina o ministério de Paulo. Ela patrocina o ministério de muitos. Mas o dízimo de Febe é entregue na igreja da Cencreia. Aleluia. E na Cencreia ela foi enxergada. O nome Febe significa, o nome Febe é um nome de origem grega, tem uma ligação com Artemis, e este nome significa brilhante ou reluzente. Febe está a 12 quilômetros de distância de Paulo. Febe está numa igreja que era afiliada à igreja que Paulo pastoreava, na igreja de Corinto. Mas de Corinto, Paulo pôde enxergar o brilho de Febe. E ele recomenda a irmã Febe, que está servindo, que serve a igreja da Cencreia.
E ele diz o seguinte: para que a recebais no Senhor. O histórico de Febe é o histórico de uma mulher que ajuda. É o histórico de uma mulher que recebe. É o histórico de uma mulher que honra. É o histórico de uma mulher que sabe hospedar, que hospedou a muitos. Em algumas linguagens no texto, está escrito que hospedou a muitos e também a mim mesmo. Agora, chegou a hora de Febe colher a semeadura. Agora ela vai colher o que ela havia plantado. Agora ela vai colher o que ela havia semeado. Porque a palavra do apóstolo é que a recebais no Senhor. Paulo diz que a recebais do Senhor por quê? Porque ela é uma grega, chegando numa igreja que é composta por gentios, mas também é composta por judeus. E toda a igreja não adianta, mesmo na história da igreja primitiva, toda a igreja tem um grupinho rebelde que não quer atender ao mandado do pastor. Então eu imagino que agora, quando Febe chega, o grupo rebelde vai dizer: para que casa separada para Febe? Eu imagino que agora, quando Febe chega, o pastor da igreja, o forasteiro desconhecido, Priscila e Áquila, que estão de volta a Roma, vão receber Febe com honra. E alguém vai dizer: para que cadeira especial para essa desconhecida, para essa gentílica que nós não conhecemos? Eles não conhecem, mas quem escreveu a carta conhece. Glória a Deus. Aleluia. Eles não conhecem, eles não sabem o histórico dela. Eles sabem que ela congrega numa igreja afiliada a uma igreja onde o histórico das mulheres, que era a igreja de Corinto, era um histórico negativo. Mas eles não sabem que ela é diferente delas. Ele não sabe que as mulheres são rebeldes, mas que ela brilha em meio à rebeldia. Eles não sabem que as mulheres são vaidosas, querem falar mais do que seus esposos dentro da igreja. Mas ela é uma moça calada, ela é uma moça que abre a boca porque tem o que dizer, porque tem o que falar, e não porque quer se mostrar, e não porque quer chamar a atenção. Eles não sabem que ela brilha, é porque a luz de Cristo está nela. Mas Paulo sabe. E quando Paulo diz: a recebais do Senhor, Paulo está dizendo: vocês podem até não querer recebê-la, mas no Senhor são obrigados a receber. Aleluia. Vocês podem até não querer respeitar o ministério dela, mas no Senhor vocês vão ter que respeitar. Vocês podem até não acreditar que essa moça tem chamado, mas se o Deus que vocês servem é o Deus que eu sirvo, no Senhor vocês vão ter que honrar. Aleluia! Vocês podem até querer contrariar o ministério, o chamado. Vocês podem até não querer reconhecer que quando ela fala, a palavra não cai por terra, porque é o Senhor que fala pela boca dela. Mas no Senhor, se vocês estão no Senhor, tratem de receber a Febe. Aleluia. E não só a recebais. Aí ele diz: como convém aos santos. Este como convém aos santos não era receber Febe como uma santa, mas era eles, a igreja, que vai receber, se comportar como santo. E santo hospeda, e hospeda bem, porque muitos, sem saber, hospedaram a anjos. Então é assim que os santos hospedam, é assim que os santos recebem. E aí ele diz: que a recebais do Senhor como convém aos santos, e a ajudeis, em tudo que de vós vier a precisar. Esse ajudar, irmãos, no original, ele tem uma conotação de empurrar para frente. Aleluia. Glória a Deus. Ele tem uma conotação de não deixar Febe recuar. Aleluia. Ele tem uma
conotação de quando Febe está cansada por causa da viagem, porque Epáfras quase perdeu a vida na viagem. Então Epáfras é homem, homem tem resistência. Agora imagine Febe. Imagina como essa moça chega a Roma, debilitada, e aí talvez queira parar, e aí talvez queira retroceder, e aí talvez queira voltar atrás. Só que nem Febe mesmo vai entender. Ela não vai parar, sabe por quê? Porque a igreja recebeu uma ordem. E que ordem é esta? Que ajudeis em tudo que de vós vier a precisar. Quando ela estiver fraca, Aleluia, ore por Deus. ela. Quando ela estiver cansada, dê uma mão a ela. Glória a Deus. Quando Aleluia. ela estiver chorando, Glória a Deus. enxugue as lágrimas dela. Aleluia. Porque essa moça plantou, porque esta moça protegeu, porque essa moça ajudou, e agora ela vai ser ajudada, vai ser protegida, vai ser recebida e vai ser honrada. Glória a Deus. Aleluia. Como eu disse, o nome Febe significa brilhante. E a luz que está sobre Febe brilha de uma maneira tão extraordinária, que falando das obras de Febe, Paulo vai se lembrar de mais 26 crentes que, assim como Febe, mereciam a honra de ser citado e receber saudação. Desses 26 crentes, 8 são mulheres. Dessas 8 mulheres, 6 ele descreve as obras. Maria, que trabalhava no Evangelho. Pérside, que trabalhava no Senhor. Febe, é claro. Priscila, que arriscou a sua vida. Priscila Prisca, que era a esposa de Áquila. A mãe de Rufo, que era como uma mãe para Paulo. E Trífera e Trífosa, que trabalhavam no Senhor juntas. Aleluia. Glória a Deus. Esta é a palavra que o Espírito Santo de Deus colocou em meu coração nesta noite. Essa palavra aqui, irmãos, não é para você pular. Essa palavra aqui, irmãos, não é para você ficar chorando e não entender o que está sendo falado. Essa palavra aqui é para você ficar com seus olhos arregalados, observando, e com seu ouvido atento. Aleluia. Glória a Deus. Porque tem muita Febe por aí. Muita gente de obra, muita gente de valor, muita gente que recebeu uma carta que precisa ser entregue à igreja, só que não está sendo bem recebida. Glória a Deus. Só que não está sendo auxiliado. É verdade. Só que não está sendo ajudado. Só que veio de longe, colocou a vida em risco, e quando chegou no local, no objetivo, foi abandonado para morrer. Profetas, homens e mulheres de Deus que receberam uma incumbência do Senhor, só que a igreja também recebeu ordem. E a ordem é ajuda. A ordem é recebe com honra, como convém aos santos. Aleluia. Glória a Deus. Só que às vezes nós, eu e você, estamos mais preocupados em sermos recebidos com honra do que em receber com honra. A maior glória não está em receber, a maior honra está em dar. Aleluia. Há uma lei que se chama lei da semeadura. Se você um dia quer ser recebido com honra, se você um dia quer ser reconhecido, se você um dia deseja ser honrado, receba essa palavra do coração de Deus para o teu coração e comece a honrar Febe, e comece a receber Febe, e comece a auxiliar Febe, e comece a ajudar o pastor, e comece a
que o Senhor continue abençoando a serva do Senhor aqui neste lugar. Verdadeiramente, palavra poderosa para as nossas vidas. Queridas, as horas já se foram. Eu quero convidar você a se colocar de pé em nome de Jesus.